queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Crônicas, capítulo 13. Nós estamos com uma turma que nós começamos no começo do ano. É um grupo de 30 pessoas, do qual nós começamos aqui a gente estudar a palavra de Deus juntos. E tem sido bênção. A gente é um seminário, na verdade, né? E surpreendeu o meu coração quando a gente começou a entender que nós poderíamos ter um curso teológico aqui no ministério. E então a gente procurou uma escola, fizemos uma aliança, e a gente está com a primeira turma dessa escola. E nós estamos indo para o 5º mês que nós estamos tendo aula. São 18 livros, 18 meses, a gente já venceu 5 meses. E tem sido bênção. Toda quarta-feira a gente tem pago o preço de poder estarmos juntos, aproximadamente por umas 2 horas e pouco, estudando a palavra, crescendo na palavra. E toda semana, quando a gente vai estudar algum assunto, a gente tem algo novo para nós. E toda vez é assim quando a gente se propõe a estudar a palavra de Deus. Você, mesmo que você não esteja inserido no curso teológico, você pode todos os dias se alimentar, deve todos os dias se alimentar da palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela fala por si só. Depende da maneira em que você vai ler a palavra. Se você ler a palavra só por conta de cumprir um ato religioso, não vai fazer diferença na sua vida, porque você não está nem prestando atenção naquilo que está falando. Agora, quando você lê com entendimento, buscando no Espírito Santo uma revelação da palavra, acontece algo diferente, com certeza, quando você faz a leitura. E eu estou muito feliz mesmo, porque nós temos crescido, e às vezes até com umas polêmicas que acontecem no nosso grupo, a gente tem aprendido um com os outros, através da palavra e através da revelação do Espírito Santo, e tem sido grandioso. E nessa semana, desde quarta-feira, me incomodou bastante um texto que talvez muitas pessoas elas tenham alguma dificuldade de lidar com essa situação. E eu queria trazer esse texto aqui para que a gente possa meditar um pouquinho e que Deus possa falar através desse texto a você. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, ele é um texto bem comprido, mas eu tenho certeza que vai falar com você, que você possa acompanhar comigo. Esse texto ele fala de uma morte de um rapaz chamado Uzá, quando ele foi tentar, com boa intenção, segurar a arca da aliança que estava sendo transportada, tirado de um local, sendo levada para Jerusalém. E quando ele estava no transporte, a arca deslizou, e quando ela foi deslizar, ele botou a mão na arca. E quando ele rela na arca, ele morre. Deus, ele fica furioso com essa atitude de Uzá, e ele paga com a sua própria vida diante desse ato que ele fez, que é um ato de boa intenção, mas errada. Então eu quero que leia aqui com você para a gente entender isso, e aquilo que Deus tem para o nosso coração, segundo essa palavra, que possa falar com você. Então diz assim, 1 Crônicas, capítulo 13, diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e os levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Então essa arca ela ficou longe de Israel por muito tempo. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bem a todo o povo. E então Davi reuniu com todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Ramate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é em Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual seu nome é invocado.
da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca de Deus ficou na casa deles por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Até aqui, amém? Então o texto aqui, ele já conta uma narrativa daquilo que aconteceu. A arca não estava em Jerusalém justamente também por conta de uma boa intenção. Um dia, eles estavam em guerra contra os filisteus, e quem era o sacerdote que cuidava da arca era Eli, e Eli tinha alguns filhos. E esses filhos, eles não eram obedientes a Deus. E um dia eles tiveram a boa intenção de tirar a arca do templo, aonde simbolizava a presença de Deus, e levar para a guerra, para que na cabeça deles, na boa intenção, que Deus pudesse ir junto com eles, porque a arca representava a presença de Deus. E nessa guerra, eles perderam a guerra, os filhos de Eli foram mortos, e Eli, quando ficou sabendo da morte dos filhos, também foi morto. Ele caiu da cadeira e morreu. Então uma família se extinguiu diante da desobediência dos seus filhos, e ele pagou, foi avisado por conta disso, da parte de Deus. Como ele não corrigiu seus filhos, ainda permitiu que isso acontecesse, ele pagou com a morte. E nisso os filisteus ficaram com a arca, que simbolizava a presença de Deus. E durante esse tempo que a arca ficou com os filisteus, várias pestes vieram e aconteceu sobre o povo filisteu. Daí o povo filisteu, com medo de ficar com aquela arca, resolveu entregá-la de volta. E deixaram em um lugar, aonde estava aqui, depois quem governa é Saul, e Saul não vai buscar a arca. Daí quando Davi ele começa a governar, ele entende a necessidade de trazer de novo a arca, que simbolizava a presença de Deus, de novo para o lugar dela. E ele assim o faz. E ele convoca todas as pessoas, como diz aqui no texto, sob a responsabilidade de 2 pessoas, um deles Uzá, para que pudesse transportar essa arca em carros de boi. E no meio do caminho, como a gente leu aqui, os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá toca na arca. Quando ele toca na arca, ele fez algo que é contrário àquilo que Deus tinha orientado para o transporte da arca. E assim ele paga com a sua vida diante daquilo que Deus tinha de propósito, da maneira correta e certa, que era para transportar a arca. Então esse texto, às vezes, assim como Davi, quando a gente termina o texto aqui, Davi ele fica desconsolado, porque ele que teve a ideia de tirar a arca daquele lugar e transportar para o lugar que era devido. Mas mesmo assim, sabendo que depois ele reconhece que ele fez o transporte de maneira errada, mas nesse momento ele enche o coração até de tristeza mesmo, de ver um rapaz, uma pessoa que paga com a vida por conta da desobediência. Uzá, ele era de uma família que sabia exatamente a maneira certa, correta de fazer o transporte da arca, e ele sabia que não poderia tocar na arca. Então ele não morreu porque ele não conhecia, ele morreu porque ele sabia da maneira certa, e mesmo assim, diante de uma boa intenção, ele foi e toca na arca, e pagou com a vida por fazer algo errado com uma boa intenção. E eu queria pegar esse texto e trazer para a nossa vida, em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos, ele continua sendo o mesmo Deus do nosso Antigo Testamento, sim ou não? Sim, ele é o mesmo Deus, e a palavra dele diz que ele não muda. Nós nascemos num tempo privilegiado, onde o nosso erro, nós temos um caminho muito fácil para que nós possamos nos arrepender, mudando de direção,
com o coração arrependido, mudar totalmente a maneira da gente agir, porque arrependimento não é só um choro, não é um lamento, mas é uma mudança de direção. Daí a gente consegue tudo isso através de Jesus, porque hoje nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos lendo aqui no momento em onde essa liberdade não existia, aonde quando eu precisava falar com Deus, eu tinha que buscar no sacerdote, e Deus falava através dos seus profetas. Hoje não precisa disso, hoje a gente dobra o nosso joelho, aonde a gente está, a gente tem livre acesso ao Pai. Você pode, através de Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, que não está morto e pregado numa cruz, mas Ele ressuscitou, a gente consegue ter livre acesso a Ele. Nós vivemos num tempo privilegiado, mas não significa que Deus mudou, que Deus aceita os nossos erros, não aceita os nossos erros. Deus continua sendo o mesmo Deus. E eu queria dizer isso, estou trazendo para esse contexto, para que a gente possa começar a enxergar a nossa vida também. Porque às vezes a gente toma algumas direções na nossa vida, achando que aquilo que nós estamos fazendo, por ter uma boa intenção, está correto em a gente agir dessa maneira. Quantas vezes que eu já ouvi de alguns irmãos dizendo assim: não, eu contei isso, eu falei isso, é uma mentirinha santa, né? E a pessoa ainda tem coragem de colocar o nome santo vinculado à mentira. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas olha, entre aspas, errado, é uma mentirinha santa, porque é por uma boa causa, né? Tem um ditado popular que diz assim, que de boa intenção, aonde que está cheio? No inferno. É um ditado popular, não está na Bíblia. Mas quantas pessoas que realmente, através de uma boa intenção, mas que não fizeram aquilo que Deus tinha para nós, ou que Deus disse que era para ser cumprido, acabou pecando e se distanciando da presença de Deus, e se morrer vai para o inferno. É exatamente isso. Eu queria que você já, no começo dessa mensagem, você já começasse a abrir seu coração para isso. Quantas ações talvez você fez ou você tem feito, porque você tem entendido que é uma boa intenção, mas é errado aos olhos de Deus. É errado aos olhos de Deus, né? A gente começou esse ano, né? A gente falou de política o ano inteiro, e graças a Deus acaba hoje, amém? Amém? Independente, até quando eu estava vindo aqui, quem estava na frente era o Lula, e eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele ganhou. Mas irmão, glória a Deus, porque quem comanda a nossa vida não é Ele, quem comanda a nossa vida é o Senhor. Minha confiança não está de forma alguma no presidente que vai sentar naquela cadeira, porque quem governa é Deus. É Deus que governa. E a gente ouviu durante todo esse tempo, quantas vezes a gente ouviu nesse ano, algumas pessoas querendo colocar um outro candidato, às vezes até mesmo usando de mentira, você falava, mas isso não é verdade. O contexto que foi retirado dessa frase, na verdade não tem a ver com aquilo que vocês estão querendo colocar. Fake news, né, que a gente ouviu tanto esse ano, não foi? Daí vem alguém dizendo assim, não, mas isso aí é para uma boa causa, ou seja, uma boa intenção. Irmão, em nome de Jesus, tira a boa intenção do seu coração e coloca aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque Deus, Ele só tem um cuidado, e a bênção de Deus só vem sobre aqueles que fazem aquilo que o Senhor ordena de maneira certa, de maneira correta. A boa intenção não te leva para o céu, te leva para o inferno, se tiver contrário à vontade de Deus. Se você está tendo a boa intenção, mas contrário à vontade de Deus, você já sabe, você está se distanciando da presença dEle, e Deus continua sendo o mesmo. Nesse texto aqui diz que quando Uzá toca, o desejo do coração de Deus nunca foi tirar a vida de Uzá. E a Bíblia diz que a ira toma conta do coração de Deus, por conta daquilo que Ele, sendo justo, porque Ele disse, está escrito, eu não sei o capítulo, mas é em Números, eu acho que é Números capítulo 12, eu não me lembro aonde que está o capítulo, mas é em Números, que está descrito como que você precisava, como que tinha que ser, exatamente o transporte da arca, e eles tinham acesso a isso, então ele sabia da maneira certa. Agora imagine o coração de Deus, tendo que agora punir, porque Ele é justo, porque Ele avisou,
punir alguém diante de uma situação dessa, porque sabendo não fez aquilo que era certo, mas apenas usou da boa intenção. Então eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse olhar para a tua vida hoje. E se tem alguma coisa que você tem feito por boa intenção, mas não é aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, Deus não precisa da sua ajuda para transformar uma situação que parece maldita em bênção. Amém? Toda vez que o homem tenta colocar a mão para tentar fazer com que a bênção venha na força do seu braço, você estraga. Deus, Ele tem o caminho certo, Ele tem a maneira certa, tem a forma certa dEle abençoar. Depende dEle, não de você. O que você precisa colocar é somente a confiança nele. E está tudo bem. Coloca a confiança nele. Porque toda vez que você tentar colocar a sua mão, você vai estragar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Talvez a bênção está tão pertinha de chegar. Daí, para você dar uma ajudazinha para Deus, você usa da boa intenção. Você estraga tudo daquilo que Deus tinha separado para entregar para você. Não é culpa de Deus, é a sua culpa. Porque você não fez aquilo que era certo, mas usou da boa intenção. Amém? A palavra de Deus diz que em Crônicas agora, 1 Crônicas, se você está com a Bíblia aberta, vai um pouquinho para frente, a gente vai no verso 15. Capítulo 15, verso 12. Davi não desiste de fazer aquilo que é correto, daquilo que é certo, de pegar a arca e levar para o lugar dela. Passou-se 3 meses. Depois de 3 meses, Davi resolve realmente transportar novamente, mas agora da maneira certa. Daí no capítulo 15, no verso 12, Davi diz assim, segue comigo. Ele disse: vocês são o chefe das famílias dos levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, então quem tinha que carregar a arca? Os levitas. Então, como não foi vocês que carregaram a arca, porque os levitas estavam no primeiro momento, mas eles não estavam segurando e carregando a arca. Quem estava carregando a arca? Um carro de boi. O Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Não tinham olhado nas escrituras para saber como deveria fazer. É isso que ele está dizendo. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas consagraram a arca de Deus, apoiando-se as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Olha só, eles erraram por não consultar as escrituras. A falta deles olharem para a palavra de Deus, para saber, para as escrituras, para saber a maneira certa que eles deveriam conduzir com relação ao transporte da arca, levou uma pessoa a perder a sua vida. Olha só, a negligência de agir na intenção e não buscar na palavra aquilo que precisa ser feito, muitas vezes leva as nossas vidas à destruição. Quantas coisas que talvez você tenha feito na boa intenção e esquecendo de consultar a palavra, para você saber a maneira certa, a maneira correta que você deve agir. A maneira que nós devemos agir está aqui na palavra, diante de todas as situações. Pensa no manual completo. Se você lê essa palavra como manual de vida, a tua vida é diferente. E em tudo. Seja no casamento, na relação com os seus filhos, na relação com a sua família, na relação com a igreja, na relação sua, tanto na vida pessoal, na vida profissional, na sua vida ministerial, em todos os lugares, em todas as áreas que abrange a sua vida. Se você precisa saber como que você deve se comportar, aonde que está descrito? Onde é esse nosso manual? A palavra. E muitas vezes, por nós não buscarmos isso na palavra, a gente comete inúmeros erros. Quantas pessoas, casamento destruído, falta da palavra. Quantas famílias destruídas, pais não se relacionam com os filhos, destruição total, falta da palavra.
Quantos empresários que estão com as suas vidas arrebentadas financeiramente, ou você mesmo com a sua vida financeira arrebentada, falta dar a palavra. Ô louco, pastor, falando de dinheiro, o senhor está falando da palavra? Sim, da palavra. Aqui na Bíblia, eu não sei o número, a quantidade, mas é mais de 200 vezes que é citado o dinheiro e a maneira de conduzir com as finanças. Está descrito na palavra. Tem um curso que nós ministramos aqui de tempo em tempo, que chama CRAU, que é a maneira de você administrar o seu dinheiro segundo os princípios cristãos, segundo a palavra de Deus. Tem um livro que eu não lembro, eu acho que é 25 leis bíblicas para o sucesso. É isso mesmo, as 25 leis bíblicas para o sucesso. Você lê esse livro, ele está falando da palavra, mas em nenhum momento ele espiritualiza. O que ele está falando lá é aquilo que você precisa fazer para que você possa dar bem no mundo dos negócios. São dicas que estão descritas na palavra. Se você colocar em prática, você vai ser um bom homem de negócio. Você vai crescer na sua vida profissional. Por quê? Porque a Bíblia trata de todos os assuntos. Aquilo que tem dúvida no seu coração, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, onde que está a resposta? Na palavra. Se você usar da boa intenção, a possibilidade, a probabilidade de você errar, de você cometer um erro, que talvez você vai colocar em jogo a tua vida e a vida da tua família, é muito grande. Porque só com relacionamento com Deus e vivendo uma vida autêntica nele, que você tem a garantia que a mão do Senhor está sobre a sua vida. O que você tem vivido hoje? Que talvez você deixou de consultar a Deus e a sua palavra, e você tem buscado talvez a confiança em tantas outras coisas, ou talvez até mesmo em você, seguindo a sua boa intenção. Agora eu queria deixar a boa intenção um pouco de lado, e eu queria falar sobre o fazer certo. Só fazer o certo sem a boa intenção também está errado. Está na palavra. E eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. A gente falou aqui da intenção, sem você fazer aquilo que é correto, mas com a boa intenção. O propósito é para o bem, mas não condiz com a maneira certa de agir. Agora eu queria falar para você, alguém que fez a coisa certa, mas a boa intenção, a intenção do coração, na verdade não a boa intenção, mas a intenção do coração não era correta. Mateus capítulo 7, 22 e 23, diz assim, abriram? Diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim que praticam o mal. Existiam atos de obediência e fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, mas a intenção do coração deles, pelo qual eles faziam, o Senhor renegou. Abre em Apocalipse capítulo 3, agora vai lá para o finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, ele diz assim, a gente já leu aqui várias vezes, mas olha só o que diz. É Jesus falando às igrejas, são 7 igrejas, do qual Jesus usa a vida de João, que estava numa ilha, na ilha de Patmos, para que ele pudesse escrever a essas igrejas. São palavras de exortação a essas igrejas, para que elas pudessem voltar à essência. 5 igrejas o Senhor repreende, 2 igrejas o Senhor valida, como aquela igreja estava vivendo. Essa aqui foi uma igreja que levou um chacoalhão de Jesus, através da vida de João, quando ele escreve as palavras que Jesus entregou para ele. E olha só o que Jesus diz a ele, dizendo sobre a igreja de Sardes. Ele diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, ao pastor da igreja, isto
o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então Jesus dizendo: eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-se, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com as vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está dizendo aqui, onde eu frisei, você leu junto comigo no primeiro versículo, na segunda parte, ele dizendo, eis, eu sei as tuas obras e que tem nomes de que vives, mas estás morto. As pessoas, quando viam essa igreja se movimentar e essa igreja fazendo as coisas, viam que era uma igreja avivada, era uma igreja que estava fazendo algo, e talvez em obediência à palavra de Deus, parecia que estava cumprindo com o seu propósito. Talvez o louvor, quando vinha, era um louvor de adoração, era um louvor assim que era gostoso ouvir aos ouvidos humanos. Talvez as programações que existiam na igreja eram programações que condiziam com aquilo que Deus tinha para aquela igreja e o propósito para aquela igreja. E mesmo a igreja fazendo tudo isso acontecer e vivendo como uma igreja, essa igreja, o Senhor olha para ela e diz, para todo mundo parece que você é uma igreja viva, mas quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês estão mortos, fazendo certo diante daquilo que Deus mandou, mas com a intenção no coração errada. Então uma coisa é você ter uma boa intenção e fazer aquilo que é errado, o Senhor reprova. Você fazer aquilo que é certo com a intenção errada, o Senhor reprova. Qual é a maneira para que nós possamos ser aprovados por Deus? Quando nós casamos essas duas coisas. Quando nós fazemos aquilo que é certo com a intenção correta, você alegra o coração de Deus. Para isso você precisa, primeiro, você ter uma vida de obediência, de busca, de aprendizado da palavra e direcionar o seu coração para a intenção daquilo que você está fazendo. Se você está aqui no louvor, se você faz parte desse momento aqui de adoração a Deus, a intenção do seu coração nunca pode ser você ser visto porque você toca ou porque você canta. A intenção de você estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor tem que ser a verdadeira adoração a Deus. Amém? Se você pega esse microfone para falar a palavra, você nunca pode pegar esse microfone e você achar que você é um bom pregador, e você começar a se gabar pelo talento ou dom que Deus te entregou da palavra. Porque o que você precisa quando você pega esse microfone, primeiro, é você falar daquilo que você vive. E tudo aquilo que você aqui falar, se você não vive, coloque em dia a sua vida. E que você não pegue esse microfone para talvez se projetar ou se apresentar diante da igreja, mas que você possa ser humilde o suficiente para entender que você está sendo simplesmente um porta-voz da palavra do Senhor. É diferente? Sim ou não? Em tudo. Tudo que você fizer para o Senhor, faça para Ele. A Bíblia diz assim, que tudo que nós fazemos, nós não podemos fazer para os homens. Sem intenção daquilo que você faz para o homem, a Bíblia diz, você pecou. Em tudo o que você fizer, faça para o Senhor. Quando você está no teu trabalho, a intenção do seu coração no seu trabalho é honrar a Deus. Então quando você chega no seu trabalho,
Você precisa ser reconhecido como um cristão, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Porque você não está ali, segundo a palavra, para você poder dar honra ou para você glorificar o nome do seu patrão. De forma alguma você está ali para glorificar o nome de Deus naquele lugar onde o Senhor te colocou. Você precisa dar o seu melhor. E eu lembro aqui, dói meu coração por falar isso, de verdade. Eu trabalho faz 21 anos numa empresa, na mesma empresa, faz 21 anos. Eu fiz 21 anos em mês de setembro. E quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu lembro que o meu patrão, que é cristão, e ele é da igreja católica, ele tinha muita intenção no coração, ele gostava de contratar pessoas evangélicas. Porque ele tinha um conceito, que se ele pegasse, que os evangélicos, eles viviam a autenticidade daquilo que é ser cristão. Ele tinha esse conceito. Então se eu contratar alguém que é de uma igreja evangélica, ele não vai me passar para trás. Ele vai trabalhar aqui, vai dar o seu melhor. Ele não vai buscar me enganar. Então eu sei que eu vou ter bons profissionais. Era essa ideia que tinha. Talvez eu estou lá por conta dessa ideia que ele tinha. E ao longo desses anos, de 21 anos, eu vi muitas pessoas que se diziam cristãos, inseridos em igrejas, trabalhando em igrejas, às vezes pegando o microfone, talvez até tocando num altar em alguma igreja, dizendo-se cristão, mas aquilo que eles faziam durante os dias, durante o dia de trabalho, não condizia com a sua fé. E hoje, isso se perdeu. Hoje, talvez, eu não sei como é hoje, porque a gente não tem muita rotatividade, mas talvez hoje, até quando alguém se pronuncia um evangélico ou um cristão autêntico, talvez no coração dele já venham algumas sequelas que ele teve de pessoas que trabalharam e que passaram para trás. É triste isso, é ou não é? Triste. Quando na verdade nós deveríamos estar ali, todas as pessoas que entrarem em qualquer lugar onde você trabalha, a forma que você trabalha, você precisa glorificar não ao homem, você tem que glorificar o nome do Senhor. Aonde você colocar plantas dos seus pés, você tem que fazer o seu melhor para Ele. E assim tem que ser, em tudo. Você tem que glorificar o nome do Senhor no seu casamento, você tem que glorificar o nome do Senhor no seu relacionamento com os seus filhos, você tem que glorificar o nome do Senhor e mostrar a intenção do seu coração no seu trabalho é revelar o Senhor Jesus através das suas atitudes. Não tendo uma boa intenção e fazendo algo errado, mas fazendo certo, mesmo que isso lhe custe. Mesmo se isso lhe custe. Se alguém chegar para você para que você possa fazer alguma coisa errada, e fazer essa alguma coisa errada parece ser por uma boa intenção, e se você não fizer, está pondo em risco o seu trabalho, perca o seu trabalho. Amém? Porque Deus vai te honrar num trabalho melhor. Mas não se curve ao pecado, em nome do Senhor Jesus. Porque a mesma severidade que Deus olha para o pecado no passado, é a mesma forma que Ele age hoje. A ira de Deus, Ele vem sobre as nossas vidas diante de um erro que nós cometemos, um pecado que a gente faz, não mudou. A única coisa que acontece é que você talvez não vai ser fulminado com a morte, como aconteceu aqui. Mas a morte espiritual, que é muito pior do que a morte física, acontece. Eu não sei se você observou, mas quando eu estou terminando de ler esse versículo aqui do Apocalipse capítulo 3, no final ele diz assim, ó, se arrepende, ele está dando uma chance para essa igreja, para ela voltar à essência. E Deus está aqui falando isso para mim e para você, para que nós também possamos voltar à essência, amém? Ele diz assim, ó, se você se arrepender, eu não riscarei seu nome do livro da vida. Se a gente mudar a ordem da frase, então se eu me arrepender, meu nome não será arriscado do livro da vida. Se eu não me arrepender, o que vai acontecer com o meu nome que estava escrito no livro da vida? Será arriscado.
E sabe o que simboliza o ser riscado do seu nome do livro da vida? O livro da vida é o nome de todas aquelas pessoas que foram aprovadas e estão preparadas para viver de eternidade a eternidade com o Senhor. Você já pensou do seu nome ser riscado? Por uma boa intenção, mas fazer aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor? Ou talvez de fazer aquilo que é certo, mas com a intenção errada? Deus está aqui hoje para dar chance para a gente fazer aquilo que é certo. Amém? A gente vai, em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos voltar para as nossas casas. E talvez o presidente que nós esperávamos não foi o presidente que venceu. Mas segundo a palavra, quem coloca todos os nossos governantes não é o homem. A Bíblia diz que é o Senhor. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Nós não temos mais um país dividido. Não significa que aquela pessoa, porque ela fez errado, que ela cometeu errado, ou talvez não era que me agradava, que talvez meu coração estava chateado porque eu não queria que fosse ele. A partir de 1º de janeiro ele é o nosso presidente. Amém? Independente de quem seja, ele é o nosso presidente. Nós nunca iremos fazer algo que ele venha mandar nós fazermos, que vai de alguma forma tocar na nossa fé. Mas tudo aquilo que não condiz com a nossa fé, que não toca na nossa fé e for necessário ser feito, assim será. Amém? Porque nós sabemos que quem governa o nosso país, quem é que constitui liderança sobre as nossas vidas, não é o homem, é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria convidar o louvor para vir aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem falado sempre aqui que as misericórdias do Senhor, ela é maravilhosa. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na palavra de Deus é a misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz assim que as misericórdias dele se renovam todos os dias na nossa vida, em todas as manhãs. Quando você acorda, as misericórdias do Senhor estão batendo na sua porta. Quando você abre os olhos, a misericórdia do Senhor está disponível para você. E dentro de vários conceitos daquilo que significa misericórdia, para mim a maior, que eu tenho entendimento e respeito se você pensar diferente, mas para mim o que mais define aquilo que significa misericórdia é a oportunidade que Deus nos dá da gente corrigir aquilo que nós fizemos de errado. E hoje, quando você acordou, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Agora as misericórdias do Senhor estão batendo na porta do seu coração, dando uma chance para que você possa fazer agora diferente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria que você agora pudesse, com os olhos fechados, buscasse no Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. As minhas palavras aqui, elas são pequenas, de uma capacidade minúscula que eu tenho para levar a mensagem. Mas glória a Deus por isso, que quem convence não é o pastor François, não é a igreja aqui, mas o que convence, a Bíblia diz, é o Espírito Santo que está aqui. E eu tenho certeza que Ele está batendo no seu coração, em nome de Jesus, para que a partir de hoje você possa colocar de novo a tua vida no trilho, usufruindo desse grande presente que o Senhor nos deu, chamado misericórdia, dando chance para você fazer certo, você fazer de novo o certo, tendo sim uma intenção grandiosa no seu coração, e em tudo que você fizer, não fazer para o homem, mas fazer para o Senhor, e você seguir a palavra como um mandamento de prática de fé, obedecendo a Deus através da sua palavra. Você possa hoje, em nome de Jesus, botar a tua vida em trilho de novo, se assim for necessário. E se você respira
Em nome de Jesus, Deus está dando essa oportunidade para você nessa noite, de você começar a viver de novo da forma certa. Talvez quando você estava com aquela expectativa, eu sei que tem muita gente assim, talvez até profetizando maldição diante do resultado das eleições. Talvez você foi uma dessas, que talvez falou tanta coisa com relação a isso. Em nome de Jesus, cancela essa palavra, e que você possa a partir de agora, em nome de Jesus, fazer o que é certo, com boa intenção, aceitando o resultado, em nome de Jesus, e glorificando a Deus, porque quem constitui líder sobre as nossas vidas é Ele. E que em nome do Senhor Jesus, apesar que muitas vezes na nossa vida, diante de várias circunstâncias, parece que a nossa vida não está no controle, quando você faz o que é certo, com boa intenção, todas as coisas da sua vida estão no controle de Deus. Talvez você pode não entender isso hoje. Talvez tem pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, que passaram por momentos extremamente difíceis, lutas grandiosas. E aí existe uma falsa impressão, porque o diabo se aproveita com mentira, e ele é mentiroso, para dizer para você que talvez a tua vida está fora do controle, que as coisas aconteceram fora do controle. Nada acontece fora do controle do Senhor. O que cabe a nós unicamente é a gente se sujeitar a Ele, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E que você possa agora, em nome de Jesus, dizer isso a Ele, em oração. Assim como a gente tem aprendido aqui, a oração que faz diferença é a sua. Eu vou concordar com a sua, como homem de Deus, como profeta de Deus que eu sou, aqui na igreja. Mas em nome de Jesus, a oração que Deus quer ouvir, que transforma, que muda, é a sua oração. Pega esse momento agora com os olhos fechados, em nome de Jesus, e começa a falar com Deus. Coloca a sua vida de novo. Talvez até sexta-feira, até sábado, você foi um mau exemplo de cristão no seu trabalho. Fala com o Senhor agora, entrega isso na mão dEle, e começa a fazer o que é correto. Amanhã, quando você entrar, que você já possa começar a ser o melhor funcionário, não simplesmente para honrar suas lideranças ali, mas principalmente para honrar a Deus, porque você faz não para o homem, mas para o Senhor. Talvez você saiu de casa, talvez até mesmo com atrito com o seu casamento, com a sua esposa, e você talvez estava colocando toda a culpa desse insucesso nesse relacionamento para ela, quando na verdade a culpa é nossa. Não tem, como dizia minha mãe no passado, ela dizia sempre para mim, quando não quer, dois não briga, e é verdade. Talvez o problema que você tem lidado no seu casamento é justamente você transferir o problema para o seu cônjuge, quando na verdade a transformação precisa acontecer em você. Que tal a partir de agora, em nome de Jesus, você possa colocar a tua vida em prumo, tendo boas atitudes, intenções corretas e boas atitudes corretas, para você agradar o coração de Deus. E eu lembro aqui, enquanto você ora, o Senhor trouxe uma palavra agora no meu coração, porque o que nós mais precisamos para que a gente possa viver aqui nesse mundo do qual nós vivemos, é a força do Senhor nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos Deus na nossa vida, a gente não consegue viver neste mundo. E a palavra de Deus diz que nós só temos essa força quando nós alegramos o coração dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando você obedece, quando você faz as coisas com boa intenção, você alegra o coração de Deus. Em nome de Jesus, alegra o coração do Pai. Começa agora com o arrependimento. Coloque em prática quando você pisar lá fora. Em nome de Jesus, quando você começar a caminhar para fora, indo para a tua casa, que você já comece a colocar em prática, vivendo a palavra, com boa intenção, alegrando o coração do Pai. Você vai ter a força suficiente para que você possa vencer, para que você possa ser um vencedor, para que você possa se destacar onde você colocar a planta dos pés, porque a imagem que você leva consigo não é a sua, é a imagem de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer você como um verdadeiro cristão, não pelas palavras que você faz ou você fala, mas pela forma que você age.
As pessoas vão querer saber o que aconteceu com você, por que você mudou, por que você está vivendo desse jeito, por que você parece ser uma nova pessoa. E você vai poder dizer para ela: porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque hoje meu coração ele está cheio de viver a obedecer ao Senhor e ter um coração com boas intenções, aquilo que o Senhor tem para mim, assim eu faço para Ele. Em nome de Jesus, viva essa realidade, peça para Ele. Feche os olhos. Enquanto você ora, eles vão cantar uma canção, e que você possa falar com o Senhor, porque essa voz, a sua voz, é a voz que Deus quer ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela.
olhos fechados, em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E pela oportunidade que o Senhor dá nessa noite, ó Pai, de nós acertarmos a nossa vida. Porque nós somos aquilo, ó Pai, que é mais importante para Ti, segundo a Tua palavra. E nós louvamos e engrandecemos ao Senhor pelo Pai. E a Tua palavra diz que o Pai que ama é o Pai que corrige. E hoje, ó Pai, nós somos ministrados com essa palavra. E que possa, Senhor, em nome de Jesus, provocar uma mudança de vida. Para que nós possamos, ó Pai, não só mais vivendo pelas boas intenções, mas fazer aquilo que é certo, com a intenção certa. Abençoa, Pai, cada um de nós. Que essa palavra ainda venha produzir frutos de mudança, de transformação na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 Queria que você colocasse a tua mão no ato de receber. Quero abençoar você em nome do Senhor Jesus. Que você possa ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Que Deus possa te usar de forma grandiosa, para que essa palavra que tocou no seu coração, você possa viver durante essa semana e até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Que você possa ser um instrumento, em nome do Senhor Jesus, de levar, Senhor, para aqueles que talvez vão ficar desacreditados com palavras negativas, mas que você possa levar uma palavra do Senhor para essas pessoas. Que possa ser uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar o verdadeiro evangelho que muda, que transforma, e que em nome do Senhor Jesus faz com que nós possamos cumprir com o nosso propósito, o propósito da nossa existência. Uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus, e de grandes testemunhos e de mudança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção na vida dele, em nome de Jesus. Semana abençoada. Glória a Deus.